Olá, sejam todas bem-vindas aqui a este canal. Meu nome é Luzia Dias. Eu tenho uma proposta para fazer para vocês. Eu lancei o meu primeiro livro no dia 25 de outubro de 2025 e a proposta que eu tenho a te fazer é entrar no processo de autoconhecimento a partir desta escrita. O livro é Tudo Bem Ser Forte e Doce e eu quero falar da força, que é a alegria, e da doçura que está em amar. Primeiro processo, se amar, né? Diante do seu autoconhecimento, a proposta do livro fala disso, né? O livro está dividido em algumas partes. Quero falar com vocês a respeito disso também. Nós vamos fazer uma confraria e esse é o convite, né? O momento que nós vamos ler esse livro juntas. Se você ainda não tem o seu exemplar, adquira. Você pode fazer isso tanto de forma online quanto o livro físico, tá bom? Me responde aqui, faz um comentário aqui nesse vídeo aqui, que a gente vai entrar em contato com vocês e vai viabilizar esse livro chegar até você aí, tá bom? Na verdade, esse livro, eu trago ele como um guia prático para a sua vida, para o seu cotidiano, né? Eu distribuo ele em algumas partes que eu achei muito importante, porque foram a partir das minhas vivências, tanto pessoal quanto em clínica, né, no atendimento psicológico. Eu já atuo há quase 8 anos, né, atendendo mulheres. Atendo homens também, criança, mas o meu foco principal são mulheres. E a partir do conhecimento, né, da psicologia e a partir do atendimento clínico dessas mulheres, me vieram muitas questões em clínica e eu resolvi escrever esse livro. Então esse livro realmente é um guia prático para mulheres cristãs, tá bom? O guia prático eu começo a falar sobre a importância, né, de entronizar Deus no seu lar, para que de alguma forma a espiritualidade seja a bússola aí para os seus dias, tá? Eu falo também sobre a importância dessa mulher nesse espaço de autoconhecimento que é o lar, né? De como transformar esse lar, doce lar, florescer nesse lar. E eu falo sobre como você pode florescer o seu lar da cama à mesa posta. E eu falo um pouco sobre a nossa identidade, né, enxertada em Deus, de como a gente pode trazer essa autoestima, de saber quem você é, sua identidade em Deus, saber o seu propósito divino, para que você possa se posicionar no seu lar. Eu sempre digo assim, todos os chás e ministrações que às vezes eu vou, que fala da mulher virtuosa, trazem a mulher virtuosa como se fosse uma utopia, como se fosse algo inatingível. Quando a gente lê aquele texto, a gente olha e fala assim, meu Deus, isso aqui não é possível, não é capaz, não tem como ser isso daqui. E aí eu ensino no livro que você já é esta mulher em essência divina, está na sua natureza a sabedoria. Então, quando a gente olha para essa identidade, quando a gente olha assim, o porquê Deus te criou, você é a resposta de algo muito maior, divino até, sagrada no seu lar. Primeiro você pertence ao Criador, depois ao lar e ao seu marido, consequentemente. Então eu falo disso embasado no livro, de uma forma muito rica. Depois eu conto um pouco da minha história, do quanto eu busquei fora do lar, resposta, autoafirmação, quando eu busquei fora do lar os elogios, o reconhecimento. E só depois que eu reconheci o meu lar como meu lugar. E aí eu faço isso e eu quero contar para vocês aqui nesse vídeo como que foi que tudo aconteceu. Que na verdade eu sou aqui do Nordeste, né? Nasci em Coronel João Sá, eu sou nordestina. Eu casei, fui embora para São Paulo e em São Paulo eu fiz psicologia, eu fiz pós-graduação, eu fiz outros cursos, né? Eu implementei trabalho em iniciação científica, implementei o trabalho em congresso, eu fui para mestrado e de todo este conhecimento, só depois que eu retornei às minhas origens, que eu retornei ao lar de verdade, aonde a mesa posta veio enriquecer a minha vida, foi quando eu encontrei de verdade a minha identidade divina, ou
o meu propósito divino, como eu ensino para as minhas alunas. Então, esse retorno ao lar, eu construo isso no livro e tem vários tópicos que eu falo sobre isso, mas tem algo muito interessante no meu livro que eu coloco como tarefa de casa ou TRC, que é algo que você vai fazer, que de acordo do meu ponto de vista, como eu fiz, como eu estabeleci, foi como eu percebi que foi mudando muitas coisas. Uma coisa que acontece muito em clínica é assim, quando a paciente, ela faz o seu insight, ela entra em cartaz, né? E ela fala assim, tá, Luzia, e agora, né? Descobri. E eu faço o que com isso agora? Quando ela diz isso, ela quer uma ferramenta prática. Em clínica, a gente não pode dar essa ferramenta prática. Eu não posso dar indicação do que ela tem que fazer. Porque quando eu digo o que ela tem que fazer, eu julgo o que é certo e o que é errado. E em clínica a gente não faz isso. Não tem o certo nem errado. O paciente vai encontrar o seu próprio caminho e o terapeuta sustenta. Ele confia que o seu paciente vai encontrar o seu caminho e o caminho que ele encontrar será o melhor para ele naquele momento. Então a gente só viabiliza, a gente meio que facilita o processo do autoconhecimento. A gente não diz o que o outro tem que fazer, mas no livro eu posso fazer isso. Então eu ensino algumas coisas que são práticas que eu apliquei na minha vida e que eu acredito que se você fizer aí também, ou você pode colocar a sua florzinha de sal, a cerejinha do seu bolo, você pode alcançar resultados excelentes. Então tem aqui os tópicos, né, que é dessa primeira parte que eu coloco aqui como retorno ao lar. E sempre tem uma leitura e depois tem uma atividade prática que eu coloco como TRC. E eu gostaria de falar com você assim, ó, não passe para a segunda leitura, né, ou para a próxima leitura, sem antes colocar em prática essas atividades. Porque ela sim é o que vai fazer, o que vai trazer o diferencial aí para você, tá bom? A segunda parte do livro, eu já começo a falar, já vou introduzir a mulher falando sobre sexualidade. Então, a segunda parte está falando assim, ó, a cereja do casamento. Terceira parte, comunicação assertiva na intimidade. O casamento como um todo é a escolha de duas pessoas, viver mais próximo. Então, a gente chama isso de intimidade, de compartilhar coisas que não compartilharia com mais ninguém, de viver experiências que não viveria mais com ninguém. É por isso que há um elo de aliança, um pacto real, sagrado. O casamento, ele é assim, tá? Do meu ponto de vista, quero deixar claro isso daqui. E estou falando e comento no livro que eu estou falando de pessoas saudáveis, tá? Saudáveis. Então, vamos lá. A quarta parte, eu falo sobre retirando o véu do medo. E eu quero aqui falar alguns tópicos que está no livro, porque aqui essa parte foi a parte que eu achei assim crucial assim do livro, né? Que é Jardim Silenciado, que eu falo sobre a sexualidade feminina. Gente, como que nós podemos ter filhos, falar sobre sexualidade com os nossos filhos, se a gente ainda não resolveu a nossa própria sexualidade? Se a gente ainda está vivendo no medo, no tabu, isso pode, isso não pode, uai, né? Então, como que a gente vai ensinar sobre sexualidade? Se é no lar a primeira escola. Pensem. Eu falo sobre as raízes do silêncio, o códice do feminino esquecido e a arquitetura da sexualidade. Coloco também algumas considerações que eu acho que vai enriquecer não só o seu casamento, mas vai enriquecer o seu lar, vai florescer o seu lar, vai enriquecer a sua vida. Se você tem interesse de adquirir seu exemplar, corre, porque esse vídeo aqui, ele simplesmente é uma abertura para os próximos vídeos que eu vou gravar, que eu vou falar sobre esse livro. Então você vai ler o livro e você vai ter o acompanhamento da escritora. Então isso vai ser assim um divisor de águas para você. Você vai ler o livro e você vai receber todos esses ensinamentos gratuitamente, tá bom? Você só tem que comprar o livro. Você pode fazer isso tanto na versão online quanto na versão física. Você escolhe o seu caminho de aprendizagem e autoconhecimento,
Este vídeo aqui é apenas um convite para você saber exatamente o que vai acontecer. Como vai acontecer? Aí é uma experiência que você tem que viver comigo, tá bom? Quero deixar aqui um abraço para vocês. Quem decidir fazer essa leitura comigo, quem decidir fazer essa jornada comigo, comenta aqui nesse vídeo e vamos comigo para este caminho de autoconhecimento e crescimento pessoal. Um beijo para vocês!